Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula de História do Brasil, especificamente sobre as revoltas nativistas. Elas vão ter esse nome por quê? Porque dentro da história do Brasil a gente divide as revoltas em revoltas nativistas e revoltas separatistas. Qual é a diferença entre elas? Bom, o nome delas ajuda bastante a gente a pensar a diferença. Nas revoltas nativistas, eram revoltas dos nativos. Com qual ideia? Com a ideia de que eles têm problemas com a metrópole. Problemas pontuais. Eles odeiam Portugal e querem formar um novo país? Não. Eles têm problemas comerciais e eles querem resolver isso. E as revoltas separatistas, que a gente vai ver numa aula depois, elas sim, eles têm problemas maiores, problemas e propostas para de repente acabar com o vínculo em relação à metrópole. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Agora vocês vão ver esse mapa com várias revoltas nativistas que aconteceram no Brasil. O mapa seleciona 5 das revoltas mais importantes, das que mais caem, e aí a gente pode começar pela revolta de Beckman. Como vocês estão vendo aí, foi no Maranhão em 1684, e aí a gente precisa pensar, o que que o Maranhão tem em 1684? O Maranhão tem um grande comércio envolvendo uma coisa que vocês já viram chamada drogas do sertão. Ela não é uma produção em plantation, ela não é uma produção em larga escala, ela depende muito do conhecimento da fauna e da flora dos índios, então você precisa de alianças de escravidão com os índios para poder buscar esses itens dentro da floresta. Bom, o que que acontece no meio desse caminho que vai levar à revolta? Duas coisas. A Companhia de Jesus, os jesuítas, que vão começar a criticar a escravidão indígena, a gente já falou sobre isso também, que é o seguinte, dizer que o índio tem alma, e por causa do índio ter alma, ele não pode ser escravizado. E aí começa um atrito entre essa elite local que explorava as drogas do sertão e agora a Companhia de Jesus que vai dizer que o índio tem alma e que ele não pode ser escravizado. Além disso, vai se criar a Companhia Geral do Comércio do Maranhão, que vai prometer mais escravos, que vai prometer abastecer essa elite e, muito pelo contrário, ela não só não abastece, como também estabelece uma série de impostos que essa elite local vai considerar injusta. E aí, contra essas duas companhias, a galera vai se revoltar. A galera se revolta a partir desses revoltosos, os irmãos Beckmans vão ser os dois caras que vão representar essa elite, eles resolvem expulsar essas duas companhias e assumir o poder. Eles assumem o poder, mas as tropas do governo vão chegar muito rapidamente e acabar com essa revolta e fazer com que as coisas fiquem mais calmas nessa região. Por outro lado, os revoltosos ganharam em parte, uma vez que a Companhia Geral de Comércio do Maranhão vai ser extinta um ano depois. Ou seja, foi uma medida burocrática para tentar administrar melhor e de uma maneira mais forte o comércio naquela região e não deu certo. Tudo bem? Agora a gente vai ver o Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares, de 1630 a 1694, é quando se considera o período em que ele existiu. Ele teria sido o maior quilombo que nós temos notícia, né, o grande foco de resistência. Por que que é importante a gente falar de quilombo? Pelo seguinte, gente, porque os escravos, né, eram vistos e foram contados durante uma história mais branca dizendo que eles gostavam de trabalhar, que eles não se revoltavam, que só o índio é que tinha essa coisa de preguiça e tal, e que o negro gostava, o que é uma grande falácia. Pelo amor de Deus, nunca escrevam isso numa prova. Qualquer pessoa não gosta de ser escravizada, né? E o quilombo é a maior prova de um ato de resistência. O maior quilombo então foi o de Palmares, ele aconteceu em Alagoas e ele era tão difícil de ser enfrentado que precisaram contratar um bandeirante para que ele fosse lá e acabasse com o quilombo. O Domingos Jorge o Velho foi o bandeirante com
tratado para acabar com o quilombo e acabar com esse símbolo de resistência que existia ali no Nordeste brasileiro. A gente tem a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas também foi muito importante. Os bandeirantes paulistas vão descobrir nas terras de Minas Gerais o ouro, e nessas bandeiras de prospecção que eles acharam o ouro, eles vão dizer que, já que eles acharam, eles têm o direito de usar esse ouro, de trabalhar com esse ouro, de ganhar dinheiro com esse ouro que eles descobriram. Mas a coroa não aceita esse tipo de coisa, a coroa tem outros planos, e aí começa um atrito entre a coroa e os bandeirantes. Os bandeirantes vão chamar os soldados e a coroa de emboabas, que seria quase como no tupi um pássaro, uma pena emplumada, uma que era na verdade o quê? Era na verdade o uniforme deles, a coisa deles usarem bota, porque esses bandeirantes, eles são algo muito próximo dos tupis. A gente viu como que eles parecem muito pouco com esses portugueses. Eles já estão muito adaptados, eles falam a língua geral, eles têm um cotidiano de saber andar na mata e explorar a mata e fazer alianças e guerrear com os índios muito forte. E aí por isso você vai ter essa maneira deles tratarem os portugueses como emboabas. Nessa guerra, a coroa vence, a coroa acaba liquidando com esse espaço dos paulistas, ela vai criar o estado, agora a província, né, que era o nome correto, de Minas Gerais, ou seja, São Paulo perde esse direito a essa terra, e a partir disso você vai ter uma fiscalização do governo muito forte, porque afinal o ouro dá muito dinheiro e a coroa portuguesa precisava muito desse dinheiro. Então foi a grande derrota dos paulistas, que vão ter que procurar ouro em outros lugares. Eles vão acabar encontrando em Goiás, em Mato Grosso, mas em Minas Gerais eles perdem o direito dessa extração do ouro por causa disso. Aí aqui uma outra revolta foi a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, como vocês podem ver nesse mapinha, ela, vocês estão vendo no mapa, Recife e Olinda são muito próximos, ó, 9,5 km. Se você fosse de bike, você ia demorar 31 minutos. É... E agora, por que vai ter a Guerra dos Mascates? E quem são os mascates? Mascate é o nome depreciativo para comerciante, o cara que vende produtos. Quem que estava falando mal das pessoas que vendiam os produtos? Os senhores de engenho, que moravam em Olinda e tinham Recife como um bairro deles. O que acontece quando os holandeses vão embora? Olinda e Recife começam a ter grandes diferenças nas suas economias. Recife começa a ficar cada vez mais forte e Recife vai ganhar, em 1710, a condição de uma vila, ou seja, não mais um bairro de Olinda, mas agora uma nova cidade. O pessoal de Olinda não aceita, declara guerra e começa uma luta para voltar a essa condição. Durante essa luta, a coroa participa, faz com que Olinda sofra uma grande derrota e, além de derrotado, vão perder também a importância de capital. A capital da província agora passa a ser Recife e é Recife até os dias de hoje. Então, esse foi um dos motivos da Guerra dos Mascates. Também eles odeiam Portugal? Não, eles estão brigando contra uma decisão de Portugal, o que é completamente diferente de você querer se tornar um país livre, né? E aí, por último, e a mais importante, a que é mais falada, a que é mais pedida, a revolta de Filipe dos Santos. Então, o que aconteceu na revolta de Filipe dos Santos? A Vila Rica era o lugar mais importante da extração de ouro. Você tinha muita gente vivendo dessa extração do ouro, e Portugal. Portugal começa a se preocupar com: eu não posso perder esse ouro, eu não posso perder essa riqueza. Para Portugal não perder esse ouro e não perder essa riqueza, ela aumenta a sua fiscalização. Qual que é uma das medidas para aumentar a fiscalização? É você obrigar agora que o ouro não circule mais em pó e que o ouro seja obrigado a circular em barra. Para ele circular em barra, ele precisava de uma ser derretido. Por isso que a coroa vai criar as casas de fundição. E nessas casas de fundição era onde existia a cobrança do imposto, que vai ser o principal motivo de revolta
da revolta de Filipe dos Santos, onde esses caras vão brigar muito contra essa cobrança, mas vão perder. O Filipe dos Santos vai acabar se tornando o grande líder lembrado dessa revolta, vai sofrer a pena capital de enforcamento e depois de esquartejamento, para que ele seja espalhado pelas ruas para servir como exemplo de como o que acontece quando você se revolta contra a coroa portuguesa. Valeu? É isso, galera. As revoltas nativistas, então, são essas revoltas contra um problema local. Eles não querem independência. Eles têm problemas pontuais com a forma como a coroa administra e vive aqui. Tudo bem? Valeu! A gente depois fala mais sobre as revoltas separatistas, que são essas sim as que vão querer se separar e as que vão querer ser diferentes.